que é a pré-conferência, só um pouquinho sobre isso. Tratando o que é a pré-conferência. Ela surgiu para que a população pudesse participar das questões de saúde, para a gente conseguir ouvir mais a população. Isso começou a acontecer mais explicitamente na era de Getúlio Vargas. A gente começou a ouvir mais a população. Começaram o que a gente chama de conferências de saúde. Aí, em 1937, organizou-se o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, e com o objetivo de organizar e auxiliar o governo federal, né, nas questões voltadas à saúde e à educação. O marco principal das pré-conferências e das conferências foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986. Ali que nasceu o SUS que a gente conhece hoje. Numa conferência de saúde de toda a população, que surgiu a Lei 8.080 de 1990 e instituiu o SUS, que nós temos até nos dias de hoje. E começou-se, né, a ter as conferências municipais de saúde, junto com o Conselho Municipal de Saúde, como um norteador para as questões de saúde dos municípios. Então a gente começou a ter maior participação popular junto com a população dentro do município. E aí, a gente temos que entender um pouquinho mais também o que é a saúde. Saúde é o resultado da condição de alimentação, de habitação, de educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, tudo isso envolve saúde. E se a gente não tem emprego, não consegue se alimentar direito. Se a gente não se alimenta direito, nossa saúde é prejudicada. Tá? Então, a saúde está num escopo bem amplo dessas questões que nos envolvem no dia a dia. O SUS ele é norteado em alguns princípios que norteiam como funciona a saúde dentro do Brasil que a gente conhece, desde o nível da nação, desde o nível do Estado, desde o nível aqui do município. O primeiro princípio do SUS, que rege as normas de saúde, a gente chama de universalidade. Tá? Isso quer dizer que todos devem ter acesso ao SUS, ele é universal, e é para todo mundo. Então, ele garante que todos os cidadãos que vivem no Brasil têm direito ao serviço público de saúde, como ele tem que ser. Um dos outros princípios que norteiam o SUS, a gente chama de equidade. O que quer dizer equidade? Apesar de todo mundo ter direito ao SUS, o SUS prevê que quem mais precisa, ele vai dar atenção para aquele que mais precisa. Quem menos precisa, ele vai ter atenção, mas em um nível diferente. Então, se a gente tem um caso que a pessoa está com pior condição de saúde, ele tem mais a receber do SUS do que uma pessoa que mais sabia. Tá? Então, essa pressão é a questão da equidade. Por isso que tem pessoas que realmente necessitam de mais, e realmente elas precisam de mais dentro do serviço de saúde. Outro princípio importante que a gente tem que pensar é na integralidade. O que quer dizer integralidade? O SUS, ele atende tudo que a gente for precisar de saúde. Então, não deixa o atendimento pela metade. Vai dar a consulta, que vai gerar os exames, que vai gerar medicamentos, que vai gerar uma cirurgia, tem que dar um transporte para chegar até o local. Então, tudo que a saúde precisa, o SUS tem que prover. Desde medicamentos, transporte, alimentação. Isso quer dizer a integralidade desse serviço. Ele é bem amplo, né? Ele pega as ações de prevenção, promoção, reabilitação, curativo, na questão da saúde. Um outro princípio do SUS, que é que impacta muito a nossa realidade, que a gente chama de hierarquização e regionalização. Então, o SUS ele foi dividido em algumas hierarquias. O que é uma hierarquia? São as questões como se fossem chefias. Temos o Ministério da Saúde, que manda de tudo do SUS do país, passa por o Estado, né? A gente tem as questões que o Estado manda uma parte do Estado de São Paulo, até chegar no município. E o município também tem a sua hierarquização. Temos, por exemplo, na posto da Vila Antunes, o posto de saúde da Vila Antunes, que vai cuidar das questões de saúde desse bairro. E ele é regionalizado. O que quer dizer também essa questão de regionalizado?
ele é dividido em regiões. O posto de saúde da Vila Antunes, ele atende a Vila Antunes. Tá? Por isso que a pessoa que mora no Parafuso não pode passar aqui. É um posto preparado com médico, quantidade de enfermeiro para atender essa população. Parafuso tem seu posto, Capitão Braz tem seu posto. E aí, essa regionalização também vai subindo. Tá? A gente vai passar o nosso ponto de atendimento, que vai encaminhar para o hospital. Qual é o nosso hospital de referência na nossa região? Mariquera, com registro. Quando não tem, vai para outras regiões. Então, ele tem toda essa divisão. E aí, por exemplo, a gente está muito perto do Paraná. Muita gente pergunta, por que a gente não caminha para conectivo? Porque é dividido por estado. Então, a gente não pode ultrapassar a barreira dessa questão, porque o SUS é dividido dessa forma. Temos as redes de saúde, tá? O que são as redes de saúde? Então, os SUS também são divididos em rede. Rede de urgência e emergência, rede de maternidade, rede oncológica. Ultimamente, a gente percebeu que a carreta da mamografia. Por que a gente consegue ter essas carretas? Porque ela faz parte da rede de prevenção de câncer de mama. Então, o SUS ele é montado para atender essas redes com foco em alguns temas específicos que mais traz problemas para a nossa população. Hoje temos a saúde da mulher, né, a parte do pré-natal, urgência e emergência. E ele é descentralizado. Apesar de a gente ter o Ministério da Saúde, as questões do município, quem decide é o município. O Ministério da Saúde vai dar algumas normas, diretrizes, algo para a gente seguir. Só que cada município decidiu não se der melhor para ele seguir, não. A ponto do quê? Estudar a sua população. Então, quando a gente fala que é descentralizado, a gente tem essas questões. Nós, como moradores de Cajatiba, né, através da nossa conferência, a gente pode decidir o que é melhor para a saúde de Cajatiba. E vemos o controle social. Então, para ser justo, o SUS ele é formado por 3 eixos. Temos nós da gestão, né, que somos um ente político, coisa técnica. Temos os trabalhadores de saúde que vão trabalhar, né, para atender, e temos a população. Qual que é a função da população? Fiscalizar, usar o serviço e ajudar a cobrar para cada vez mais esse serviço melhor e que se gaste corretamente dentro, né, dos parâmetros do SUS. Isso a gente chama de controle social. Então, a qualidade do serviço, a população tem que estar ali cobrando, através do conselho, através dos conselhos locais, através da ouvidoria, e ajudando a fiscalizar o dinheiro que é investido no SUS. E vale a pena tudo isso? Por que a gente sempre, né, faz essas conferências e tudo mais? Através das conferências, a gente consegue melhorar muita coisa no nosso município. A gente trouxe, por exemplo, aqui umas propostas que teve lá em 2022. Melhorar a prestação de serviço de ultrassom, inclusive local com acessibilidade. A gente tinha muita reclamação sobre o serviço de ultrassom. Então a gente conseguiu hoje tem 2 clínicas, né, que a prefeitura contrata, conseguiu melhorar muito a acessibilidade e as condições dessas clínicas. Contratação, melhorar o edital de contratação, a gente conseguiu melhorar. Divulgar canal de ouvidoria, a gente tem procurado cada vez mais melhorar a questão da ouvidoria. Conseguimos divulgar mais ações de saúde na página da prefeitura, que era uma cobrança para a população conseguir saber o que estava acontecendo. Mudar a forma de abordagem nas ações de saúde, sobre a questão preventiva perante a comunidade. Então a gente conseguiu trazer um coffee break, sempre um cafezinho, né, uma bolachinha. Conseguimos trazer mais atividades, expandir a academia de saúde, ter mais ações dentro do bairro. Então, ações de educação e saúde, tá? Então a gente faz hoje bastante ação, principalmente em escola. Tá? Então a gente tem muita ação voltada nas escolas municipais. Conseguimos repor profissionais afastados que estavam de férias. Então hoje sai um enfermeiro de férias, a gente consegue por outro lugar. Sai um técnico de férias, sai um recepcionista, a gente consegue. O que a gente não tem até o momento que está previsto para esse ano conseguir é o médico. Então ainda a gente tem esse problemático que o médico da unidade sai de férias, fica faltado uma unidade sem cobertura médica. Então
ter nas conferências, tivemos o grupo de educação de saúde, todas as unidades começaram a fazer grupo de gestante, grupo de criança, grupo de saúde mental, para ajudar a melhorar a saúde da população. As zonas rurais, né, que não é a realidade de vocês, a gente tinha problema com os profissionais que conseguimos chegar até a zona rural. Também nós conseguimos melhorar esse aspecto. E contratação da psiquiatra, que na época, na última conferência, a gente ficou um bom tempo, quase um ano e meio de psiquiatra no CAPS. E um outro exemplo bem forte da conferência, até antes dessa aí, foi, por exemplo, a farmácia móvel. E hoje se explica que pelo menos uma vez por semana a gente consegue ter uma farmácia dentro das unidades. Também surgiu de uma conferência de saúde. E quem somos nós nesse contexto? Agora eu vou chamar a Eliana, ela vai estar passando para vocês a realidade da Vila Antunes, da unidade da Vila Antunes, que hoje a gente tem aqui Vila Antunes 1 e Vila Antunes 2. Também que foi uma conquista que conseguiu no ano passado, pelo número que a população tinha, pela conferência, que estipulasse que a gente tivesse 12 equipes, conseguimos ampliar da Vila Antunes. Boa noite. Meu nome é Eliana, para quem não me conhece, não me reconhece. Então, eu sou enfermeira aqui da unidade e assim, vou contar um pouquinho para vocês de como eu voltei para cá. No começo, eu sou enfermeira do município há 26 anos. Então, assim, eu trabalhei aqui, e aí depois eu fui para outras unidades e para cá eu retornei em 2021. Quando eu retornei em 2021, a gente era uma equipe só para toda a população desse bairro, né? Então, assim, era um enfermeiro, um médico e já tinha 9 agentes comunitários já quando eu cheguei. E aí a gente atendia uma população muito grande. Depois eu conto um pouquinho para vocês da divisão, porque essa divisão ela começou a se efetivar no ano passado, mas ela começou a surgir a partir do ano 2023, que a gente começou a fazer a divisão, né? Veio outros médicos para poder ir apoiando. Uma hora tinha médico, a gente tinha enfermeira, outra hora tinha enfermeira, a gente tinha médico. Então, a efetivação dessa separação em duas equipes começou a acontecer em 2024. Então, por enquanto, os dados que eu vou apresentar para vocês aqui são dados da população inteira, tá? Porque é os dados que a gente tinha até agosto de 2024. E de lá para cá que a gente começou tentar conseguir separar. Porque até então a gente estava com duas médicas, mas elas atendiam misturado, atendiam um pouco a população que faz parte da Vila Antunes 1, Vila Antunes 2, então essa população estava meio misturada. Mas a partir do momento que o doutor Gustavo chegou, em setembro, né, outubro, né, daí que começou realmente, ele só atendeu a população da V2 e a doutora Roxana só a V1. Então, esses dados a gente vai demorar um pouquinho para ter todos juntos. Então, eu vou falar um pouco dos dados, mas vocês entendem que está tudo junto, tá? Então, a gente tem 4.579 domicílios cadastrados. 78 são comércios, 27 são estabelecimentos religiosos. A gente tem uma continha um pouquinho diferente, dependendo do jeito que a gente pesquisa, chega até a 33 estabelecimentos religiosos, dependendo do jeito que a gente faz a busca, tá? Num total de 8.949 pessoas. É gente pra caramba, né? Então, assim, precisava realmente dividir. Aí, nesses números, tem outra coisa também que a gente não sabe direito se são todos esses, ou assim, como a gente está usando dois sistemas também, pode ser que esteja um pouquinho para cima essa população. A gente estima mais ou menos umas 6.800 a 7.000 pessoas. Talvez tenha, né, alguma duplicação de alguma população, tá? Então, mas fica em torno de 7.000 pessoas com certeza, tá? Aí esses dados foram a gestão que mandou para a gente, tá? Atendimento em consulta. A consulta, tá? É médico, é enfermeiro, a consulta. Vocês passando lá individualmente. 12.173 consultas. Isso foi no ano de 2024, tá?
curativo, retirada do ponto, essas coisas, né? Ver o teste, então, todo fazer seu controle. Então, isso são os procedimentos. Então, por isso que é uma quantidade bem alta. Tá? Aí eu coloquei assim, mais ou menos a população que a gente tem, esses dados daí eu usei no final do ano passado. Eles estão juntos, mas eu peguei os cadastros lá no final do ano, tá? Eu tenho que ir lá porque, sabe, né, esqueci o nome. Então, assim, ali menor de um ano, tá? Vocês podem olhar, é mais assim para a gente ver o total aqui embaixo, 4.412 homens, 4.537 mulheres. Um total de 8.949 cadastros. É isso que a gente tem no nosso sistema hoje, tá? Aí, assim, aquele gráfico ali é para vocês verem mais assim, a maior população nossa, qual é a faixa etária. Então, a gente tem bastante criança, tem bastante adolescente, mas a gente tem muita gente entre 20 e 39 anos. Então, a nossa população não é uma população idosa, é uma população bem jovem. Então, a maior parte da nossa população fica ali naquela faixa etária. Daí, aqui, eu coloquei também esses 3 últimos meses. Novembro, dezembro e janeiro desse ano, os atendimentos de profissionais de nível superior. Então, é só do médico, do enfermeiro, do psicólogo, da nutricionista, tá? O número de consultas. Então, assim, ó, ficou, nesses 3 meses, 1.630 no total, né, de consultas do dia. A pessoa chegou lá e passou em consulta. É aquela escuta que vocês vão, sabe? A escuta, que depois acaba numa consulta, a doutora prescreve alguma coisa, vocês não querem algum exame, ou eu prescrevo alguma coisa, peço algum exame. É aquela consulta do dia. E consultas agendadas, 1.234. Esses não são consultas que nós agendamos, são consultas agendadas que as pessoas foram, tá? Passaram. O número de consulta agendada é bem maior, mas falta muita gente. Então, ali é o número de consultas, tá? Aí tem lá, volta um pouquinho, ó, 230 de enfermeiro, 918 de médico, porque aqui na consulta médica tá o médico pediatra, tá o Adriano Jaime e tá os outros 2 médicos nossos, que é a doutora Luciana e o doutor Gustavo. Então, nesse montante, tá? A nutricionista, ela atendeu 15 consultas, depois vocês vão ver esse número de foto, depois eu vou mostrar para vocês. E 71 de psicólogo, tá? Aqui são os procedimentos, aqueles procedimentos que eu falei para vocês, curativo, inalação, injeção, é a visita domiciliar que o agente de saúde vai na casa de vocês, tá? Então, está aí escrito como procedimentos. Então, lá, visita domiciliar, todas as visitas domiciliares, 7.616 visitas. Foram as visitas que foram realizadas nesses últimos 3 meses. Vacinação está 191, mas não é número de vacina, é número de pessoas passando pela sala de vacina nesses últimos 3 meses, tá? A gente também tem um problema com esse dado, né, que nem todo mundo está aí. A gente percebe que mais criança que está deve ter algum probleminha no cadastro, a gente ainda vai ver. Mas é o que eu consegui tirar dos números dados do sistema que a gente tem, tá? Daí, procedimentos individualizados, que é curativo, injeção, inalação, é o destro, então, retirada de pontos, sabe? Esse tipo de procedimento, 9.445 nesses últimos 3 meses. Atividade coletiva, é aqueles grupos que a gente faz, grupo de saúde mental, aqueles grupos que a gente faz quando a gente faz os eventos na saúde da mulher, Outubro Rosa, o mês do aleitamento materno, essa conversa que a gente tem com a população. Então, a gente faz esse trabalho, a gente chama atividade coletiva. Então, a gente fez, nesses últimos 3 meses, 84 atividades. Por que bastante? Porque a gente pegou
inalação, não é curativo, é aquelas escutas que as meninas fazem, tá? Aí vamos falar um pouco dos faltosos, tá? A gente tem, a gente agenda basicamente com o auxiliar de enfermagem, que é aquele vermelhinho ali, a gente agenda só vacina e eletro. Então, agendado para a enfermagem, para o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, é só essas duas atividades que são agendadas. Então, nós tivemos 63 faltas, é bastante. Daí, para o enfermeiro, 71 pessoas faltaram. Para os médicos, 244 pessoas faltaram. O nutricionista, gente, 66 pessoas faltaram. O atendimento da nutricionista, ele acontece só que não foi nesses últimos 3 meses. Tá? Não é muita coisa. Aí, esse gráfico aqui, eu fiz para mostrar para vocês como é que as pessoas faltam. Lá no vermelhinho primeiro, é quando a pessoa chega e fala, ai, estou com muita dor, não aguento esperar muito tempo. Eu pego e marco para ele de 0 a 6 dias. Então, ele não passa de 6 dias para ele estar tendo a sua consulta marcada. Falta muito. Ou quando eu marco para muito longe, olha, 45 pessoas faltaram. Quando eu marquei a consulta para mais de 70 dias. Quando é que se falta menos? Se falta menos quando eu marco por volta dos 15, 20 dias. Então, se eu marcar sua consulta para daqui 15 dias, mais ou menos, provavelmente você não vai faltar. Mas se eu marcar sua consulta para amanhã, porque quando eu faço esse gráfico para um dia, o número de falta é exato. Então, eu até entendo quando está acontecendo o seguinte, a pessoa vem e ela fala que ela precisa de uma consulta mais rápida. Eu marco para dar 6 dias, ela vai no hospital, ela passa, ela não aguenta, ela vai no hospital, ela passa no hospital, aí ela acha que o problema dela foi resolvido, porque ela tomou um remédio, passou, melhorou a dor, então ela acha que o problema dela foi resolvido. Só que dali a pouco volta tudo de novo, ela vem de novo para marcar. Então eu marco para ela para rápido de novo, porque ela passou em consulta no hospital, ela falta de novo. E assim, antes a gente tinha um outro sistema que eu conseguia fazer assim, a falta por pessoa. Eu conseguia saber o nome da pessoa que mais faltava. Hoje em dia nós não temos mais isso. Mas a gente tinha isso e a gente fazia esse gráfico e via que geralmente eram as mesmas pessoas que faltavam. Assim. Então, assim, a gente tem um problema muito grande de falta. Seria 400 pessoas, gente, passando consulta a mais do que passaram, né? Se essas pessoas não tivessem faltado ou tivessem avisado, eu não vou poder ir, pode passar minha vaga para outra pessoa. Tá? Hoje a gente não consegue trabalhar com essa questão de aguarde vaga, porque o que acontecia muito é que assim, a gente chegou a trabalhar com isso, e daí o que o pessoal fazia? Chegava no horário que não tinha mais jeito de passar, a pessoa falava, não vou conseguir a minha consulta, ficava brava. Mesmo que você avisar, se você quiser esperar, pode esperar, mas pode ser que você não consiga. Então a gente não trabalha mais com isso. Então aqui são os assim, é o número de pessoas passando, tá? Por condição de saúde. Então eu escolhi essas 3 condições de saúde para colocar no gráfico. Mas a gente tem outras doenças ou condições de saúde que as pessoas passam. Então foram 492 pessoas, não estou falando consulta, hipertensos que foram lá, tá? Passaram. Só que a gente não tem só 492 hipertensos, nós temos mais de 1.000 hipertensos. Então isso significa que mais de 600 pessoas não foram na unidade, são hipertensas e não foram na unidade de saúde este ano de 2024. Onde que eles estão? Foram embora? Não foram porque continuam cadastrados com a gente. E aonde eles estão?
Pode ser que colocaram só, pode ser que mudaram. Será? Se mudaram, não saiu do cadastro, continua no nosso cadastro. Bom? Então, que nem eu falei para vocês, então a gente dividiu a população em duas equipes. A gente começou esse processo em julho de 2023. Aí está uma foto porque veio o pessoal do Ruvira, ele comprou com a gente, porque a gente pegou um pedaço da população do Ruvira. Daí todos os funcionários que estavam na Filanturas naquele momento também participaram. E a gente redividiu aquele lá, o nosso mapinha, e a gente fez uma redivisão da área. Tá? E aí eu quero fazer uma homenagem aos nossos agentes comunitários, porque o que diferencia, terminando desse conversa nossa, o que diferencia o nosso equipamento de saúde hoje, a estratégia de saúde da família, o que ele é diferente do nosso antigo posto de saúde? A gente tem esse cara que chama a gente comunitário de saúde. Então, eles que fazem visita para vocês, eles que cadastram vocês, eles que conhecem a condição de saúde de vocês e trazem para nós. Então, eles são o elo entre a unidade de saúde e vocês, a comunidade. E por isso que eles também fazem parte da comunidade de vocês. Então, por isso que eles são moradores também do bairro onde eles trabalham. Então, cada visita sua transforma o cuidado em conforto. Porque um toque humano pode ser tão ou até mais poderoso do que o remédio mais eficaz. Então, continuemos na nossa jornada por acudir gente. Então, eu quero agradecer aos agentes comunitários hoje, porque eles fazem a diferença, eles fazem da gente a estratégia da família. Eles estão diretamente dentro da casa de vocês. Que nós somos em muito poucos na unidade de saúde e a gente não consegue estar lá dentro todo dia. Mas eles estão dentro da casa de vocês, uma vez em cada cantinho ali, durante o mês, trazendo para nós a demanda de vocês. Seja ele presencial, seja por WhatsApp, que vocês trabalham, eles trabalham bastante por WhatsApp, porque vocês mandam bastante mensagem para eles. Então, se hoje